Olá a todos e bem-vindos ao Lost Gen Reddit Stories. Este vídeo traz uma única história de um post no subreddit Pessoas, onde o original poster relata sua experiência em 2 posts. Ele não faz nenhuma pergunta nem pede conselhos, então não há necessidade de ler os comentários e vamos apenas ler a história. Agora vamos começar com essa história épica. Esta postagem é do subreddit chamado Pessoas e é do usuário Craggleton. Minha mãe folgada exigiu que eu entregasse minha casa para ela porque minha irmãzinha está grávida e precisa mais dela do que eu. Sou um homem de 31 anos e tenho uma irmã de 28 que sempre foi a filha preferida da minha mãe, mas não do meu pai desde que me lembro. Meus pais se divorciaram na minha adolescência porque minha mãe traiu meu pai com um ex do ensino médio e sempre foi controladora, manipuladora e narcisista. E infelizmente minha irmã mais nova era como uma miniatura dela. Nossa mãe também parecia acreditar que tinha total autoridade sobre mim sempre que estalava os dedos. Ela estalava os dedos e me mandava como se eu fosse um cachorro. Era humilhante, e minha irmã sempre apoiava ela também. Então, sem surpresa, fui morar com meu pai em tempo integral depois que nossos pais se separaram, enquanto minha irmã ficou com a mamãe. As duas eram muito parecidas e só falavam com meu pai quando o assunto era dinheiro. Embora eu seja mais parecido com meu pai, ele sempre foi muito voltado para os negócios e começou a me ensinar o trabalho dele assim que completei 16 anos. Fiquei muito bom nisso e depois de 12 anos trabalhando para o meu pai, me tornei sócio na empresa dele. As coisas estavam ótimas, mas então, há cerca de 8 meses, uma reviravolta aconteceu. Meu pai tinha se tornado um pouco imunocomprometido por ter sido fumante pesado durante grande parte da vida e morreu com apenas 60 anos depois de contrair Covid-19. Encontrei minha mãe e minha irmã pela primeira vez em anos depois que fizemos um funeral socialmente distanciado para meu pai por chamada de vídeo. Meu pai foi cremado a pedido dele mesmo e enterrado em um cemitério local, então não havia corpo nem caixão. Minha irmã parecia estar de luto, mas minha mãe ficou indiferente o tempo todo, embora, sinceramente, eu não estivesse surpreso. Na última vez que ela viu meu pai, ela gritou com ele dizendo que ele devia mais dinheiro para ela e depois ameaçou processá-lo. Ao que ele apenas riu dela. Ele pagou pensão alimentícia e pensão para os filhos pelo tempo que foi legalmente obrigado, e nada além disso. Ele também doou 30 mil para o fundo universitário da minha irmã. Mas 10 anos após o divórcio, ele não era mais legalmente obrigado a mandar dinheiro para a mamãe por causa da decisão do juiz. E ela não está nem perto da falência. Ela trabalha no mesmo emprego há quase 3 décadas, é dona do antigo lar da família onde morávamos e ainda aluga 2 dos quartos pelo Airbnb regularmente. Ela não tem dificuldades financeiras. Após o funeral, leram o testamento do meu pai. Aparentemente ele achava que se o cigarro não acabasse com ele, outra coisa acabaria, e até fez piada sobre isso em um vídeo gravado antes. Praticamente tudo foi deixado para mim no testamento, desde a maior parte do dinheiro dele até o negócio e a casa. Ele deixou para minha irmã um Nissan Altima 2015 e cerca de 10 mil reais. Minha mãe recebeu $1.000 e alguns itens que dizia serem dela desde o divórcio. Além disso, eu fiquei com o resto, e minha namorada agora mora comigo na casa que meu pai me deixou. Minha irmã largou 2 anos de faculdade comunitária para viver às custas do namorado e trabalhar meio período online por anos. E durante esse tempo, ela engravidou, mas sofreu um aborto espontâneo traumático. Eu só fiquei sabendo depois do funeral porque a gente praticamente não se falava e ninguém mais me contou. Quando o lockdown começou, o emprego do namorado dela começou a ser reduzido aos poucos e, eventualmente, ele só conseguiu ficar no trabalho meio período, o que prejudicou as finanças dos dois a ponto de ele finalmente dizer para ela que precisava procurar um emprego melhor também, já que ele estava tentando arrumar um segundo emprego. E então ela engravidou. Ela afirma que eles tomaram cuidado, mas chama o bebê de seu milagre. Uma noite recebi uma batida inesperada na porta e quando abri fui desagradavelmente surpreendido pela minha mãe e minha irmã. As duas entraram sem nem pedir permissão e se acomodaram na minha sala de estar. Minha namorada e eu trocamos um olhar de confusão e eu perguntei por que elas tinham vindo. Minha irmã estava rindo e olhando tudo, abrindo portas e aparentemente fazendo um tour pela minha casa. Minha mãe simplesmente se jogou no meu sofá e estalou os dedos enquanto exigia água gelada em garrafa. Minha namorada pegou a água para ela e eu perguntei o que elas estavam fazendo ali. Minha irmã parecia toda animada e simplesmente me ignorou para continuar fuçando minha casa e logo ouvi ela gritar do corredor: "Mamãe, está perfeito!" Sim, ela ainda chama a mãe de mamãe.
Minha mãe finalmente falou e disse: "Bem, acho que está na hora de você cumprir seu dever de irmão." Ao que eu respondi: "O quê?" Minha mãe então continuou: "Agora que seu pai faleceu, esta casa deveria ter ficado comigo, já que eu fui a única esposa dele. Mas você ainda pode consertar isso. Você ganha bastante dinheiro e poderia simplesmente comprar uma casa nova. Sua irmã precisa muito mais desta casa, já que é ela quem está esperando um bebê. Mas se você está tão determinado a ficar, pode simplesmente ficar em um quarto e pagar todas as contas até decidir se mudar." Minha namorada e eu lemos Reddit o suficiente para saber exatamente onde isso vai dar e como seria se eu deixasse continuar. Então acho que você pode dizer que estávamos preparados mentalmente. Eu respirei fundo e disse em voz alta: "Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Você não manda em mim, ainda mais na minha própria casa. Sim, eu ganho bastante dinheiro, mas igual ao papai, vou guardar para quando eu realmente precisar, não que você se importe." Minha mãe começou a estalar os dedos para mim como fazia antigamente e disse em voz alta: "Pare. Eu sou sua mãe, e você vai fazer o que eu mandar porque fui eu que te trouxe a este mundo e só eu mando aqui. Para você eu sou Deus." Isso significa que quando eu disser pule, você pergunta: "Quão alto? Esta casa é legitimamente minha e sua irmã vai morar aqui. Considere esta sua ordem de despejo. Como sou generoso, darei 2 semanas para arrumar suas malas e transferir a escritura para mim." No fundo pensei, isso não pode ser real. Mesmo assim peguei o celular e disquei. Minha mãe se levantou e gritou: "O que você está fazendo?" Respondi: "Estou fazendo o que deveria ter feito quando isso começou. Vou chamar a polícia para tirar você da minha casa. Ela me agrediu e derrubou meu celular da minha mão." Ela então tentou pisar nele, mas fui rápido o suficiente para pegá-lo antes que ela conseguisse. Chega dessa porcaria. Se você não sair, eu mesmo vou te tirar à força. Minha mãe então me deu um tapa no rosto e eu devolvi o favor com o dobro da força, de costas para a mão. Acabei derrubando ela no sofá novamente. Ela colocou a mão sobre o rosto, borrando a maquiagem, totalmente chocada, e então gritou: "Como você ousa?" Voltei a pegar o telefone e disse que, se ela não fosse embora, eu chamaria a polícia para tirá-la à força. Minha irmã entrou correndo, abriu os braços e disse que eu devia fazer a coisa certa, ao menos uma vez, e ser um bom irmão mais velho. Perdi a paciência e falei: eu sou o irmão ruim? Da última vez que eu verifiquei, fui eu quem teve que trabalhar para sobreviver desde a adolescência. Eu fazia todas as tarefas da casa enquanto você só jogava videogame ou conversava com seus amigos o dia todo. Você roubava o dinheiro que eu ganhava com esforço só para gastar em compras depois de acabar sua mesada. Você é um completo sanguessuga e ladrão, então eu não te devo porcaria nenhuma. Agora vocês dois, saiam antes que eu decida discar esse último número." Minha irmã começou a chorar feito um bebê e disse: "Mamãe, faz ele parar." Minha mãe a abraçou, beijou suas bochechas e me lançou um olhar mortal. Ela então disse: "Sabe, se você chamar a polícia, posso dizer que você me bateu ou até contar para todos que queria fazer algo pior com uma pobre garota grávida precisando de ajuda. Não acho que isso seria algo muito bom para você." Interrompia com a mão levantada e pedi que parasse. "Se você não percebeu, minha namorada ali está com o celular gravando quase o tempo todo. Isso significa que temos provas gravadas de que você me agrediu primeiro e declarou abertamente que mentiria para a polícia. Não acho que isso seria bom para a sua reputação no seu trabalho ou no seu Airbnbzinho. Se olhares matassem, minha mãe teria me explodido como uma bomba nuclear tática." Mas logo se desanimou e puxou minha irmã chorando pelo braço. De alguma forma, minha irmã estava agindo como uma criança pequena e se soltou da mão da nossa mãe para sentar no degrau da minha varanda e fazer uma birra. Olhei para minha mãe e disse: "Viu? Esse é o resultado de ter criado ela de forma mimada." Ela me lançou outro olhar fulminante, e então eu assisti ao espetáculo da minha mãe tentando arrastar minha irmã dos degraus da minha varanda, mas ela se agarrou ao corrimão e ficava repetindo: "Você prometeu, você prometeu." Dei uma gargalhada e avisei as duas, na porta, para não voltarem. Minha mãe mostrou o dedo do meio para mim e voltou a tentar arrastar minha irmã da varanda. Demorou alguns minutos, mas ela fez minha irmã levantar e ir embora, dizendo que sou um bastardo cruel e sem coração que vai para o inferno por isso. Ri mais ainda e disse que também há um lugar especial no inferno para mentirosos e narcisistas que manipulam os outros para conseguir o que querem. Minha mãe cerrou os punhos e estava prestes a dizer mais alguma coisa quando eu apenas levantei meu smartphone novamente com a gravação e disse: "O tempo está passando, mãe, saia da minha propriedade."
Minha mãe acompanhou minha irmã até o carro, me lançou um olhar arrogante e saiu dirigindo. Eu achei que aquilo tinha acabado ali, mas deixar as coisas pra lá nunca foi algo que minha mãe faria. Após alguns dias, comecei a receber mensagens de conhecidos e parentes pela internet. Muitos deles estavam furiosos comigo, mas outros só tinham perguntas sobre o que estava acontecendo. Tentei acessar meu Facebook, mas não consegui ver nada do que eles estavam dizendo, porque minha irmã e minha mãe me bloquearam nas redes sociais. Minha namorada ainda conseguia ver tudo porque elas mantinham o perfil aberto. Tiramos print de tudo e depois imprimimos algumas coisas. Os dois perfis tinham publicações me chamando de bastardo ganancioso e sem coração, que roubou a casa que era para ser a herança da minha irmã, tirando dela ao subornar o advogado que cuidou do testamento do nosso pai. Isso é uma mentira total e ambos sabem. Liguei para meu advogado, que também era de confiança da família, e entreguei cópias das capturas de tela do Facebook e do vídeo que minha namorada gravou quando minha mãe exigiu minha casa. Ele queria só redigir uma notificação formal, mas pedi que enviasse uma carta que ditei, por correio expresso com aviso de recebimento, para garantir que eles receberam. Minha mãe me ligou completamente furiosa no mesmo dia em que a carta foi entregue. Eu disse a ela que se ela e minha irmã não retirassem todas as postagens falsas que fizeram sobre mim nas redes sociais e não contassem toda a verdade. Eu enviaria todas as informações que tenho para toda a família, para o chefe dela, publicaria os vídeos que gravamos dela na internet e ainda processaria ela por cima disso. Ela disse que eu estava sendo irracional, que só fez o que fez pelo bem da minha irmã, e então começou um sermão completo reiterando sua crença de que minha irmã ainda precisa mais da minha casa do que eu. Disse diretamente que não me importava com o que ela pensava e que se não retirasse tudo e contasse a verdade, eu garantiria o fim da carreira dela. Ela disse de má vontade: "Tá bom, você venceu, faça do seu jeito e fique com a droga da casa, antes de desligar o telefone." Naquela mesma noite, todas as postagens sobre o leão desapareceram dos perfis de ambos. Fui desbloqueado e minha mãe me deu, assim como a todos os outros, um pedido de desculpas meia-boca, dizendo que se precipitou em tudo o que falou porque achava que minha irmã precisava mais da minha casa do que eu, já que ela estava sem dinheiro e grávida. A casa era minha conforme o testamento do meu pai, e ela sabia disso antes mesmo dele falecer. Então ela não tinha nenhum direito de tentar reivindicá-la. Quanto à minha irmã, ela também pediu desculpas, mas basicamente só repetiu tudo o que nossa mãe disse, alegando que apenas seguiu as ideias dela, e depois colocou toda a culpa do que fez na nossa mãe e nos hormônios da gravidez dela. As respostas continuaram chegando por um tempo nos perfis da minha mãe e irmã. Muitos ficaram furiosos com elas por tentarem tomar minha casa. Recebi muitas mensagens de desculpas e arrependimentos de quem antes tinha acreditado nela. Na verdade, isso só mostrou quem sempre esteve do lado dela, já que todos acreditaram rápido nas besteiras dela. A maioria era da família dela. Ninguém do lado do meu pai acreditou nela, e falaram isso abertamente. Minha irmã e o namorado foram morar com nossa mãe para economizar, mas ficaram no porão porque ela continuou alugando o Airbnb. Minha irmã reclamou chorando nas redes sociais por não poder ficar no andar de cima. Tenho quase certeza de que estavam brigando, pois depois minha irmã só reclamou na internet. E minha mãe quase não postava mais nada nas redes sociais dela por causa da última armação que ela tentou. Caramba, original poster, isso foi uma baita montanha-russa e isso é só a primeira metade. Nossa. Sua mãe é uma baita maluca e realmente cravou as garras fundo na sua irmã. Não sei se sua irmã é igual à sua mãe, mas age como ela. Enfim, que tal a gente passar para a parte 2 e ver como essa história continuou e terminou? O incidente todo me inspirou a colocar câmeras na minha casa, por dentro e por fora. Meu pai era a moda antiga. Ele não ligava para câmeras em casa, nem para televisão, exceto por um filme ocasional. Ele gostava mesmo era de um uísque com um cigarro e um bom livro. Agora, se eu era o dono da casa e câmeras eram a melhoria necessária, e só por precaução, minha namorada e eu não contamos para ninguém fora do nosso círculo de amigos próximos sobre elas. E aqueles que sabem juraram segredo e mantiveram a palavra. Algumas semanas se passaram sem nenhuma notícia da minha mãe ou da minha irmã, além do que eu via nas redes sociais da minha irmã. Ela estava constantemente reclamando de ter que morar no porão da nossa mãe. Tenho quase certeza de que ela deixava nossa mãe infeliz por isso. O que veio depois me surpreendeu. Recebi uma ligação frenética da minha irmã dizendo que o namorado dela estava questionando se era ou não o pai da gravidez dela e estava ameaçando ir embora se não fizesse um teste de paternidade. Minha irmã jurou de pés juntos para mim que sempre foi fiel a ele.
Eu admito, acreditei que havia uma chance de ela estar mentindo, porque o caso extraconjugal da nossa mãe fez nosso pai questionar nossa paternidade também. Então eu sugeri que eles fizessem um teste de DNA, mas minha irmã só ficou enrolando dizendo que eles não têm muito dinheiro. Eu me ofereci para pagar, contanto que ela não viesse me pedir dinheiro ou favores com frequência. Ela concordou rapidamente. Organizei o teste e ainda paguei extra para garantir que recebêssemos os resultados rapidamente. Levaria alguns dias. Ainda não conhecia o noivo da minha irmã, mas ao conhecê-lo entendi um pouco mais. Ele é meio hispânico e minha mãe, embora não fale abertamente sobre isso, é bastante racista às escondidas. Ela herdou isso dos meus avós. Resolvi conversar com o cara e o levei para uma cerveja. E enquanto estávamos no bar, ele abriu o coração para mim. Ele disse que minha mãe vinha sussurrando no ouvido dele, dizendo que minha irmã era igual a ela e que já tinha traído antes. Minha irmã também poderia ter feito isso. Isso fez ele duvidar cada vez mais, dizendo que não tinha certeza se minha irmã não o traiu ou engravidou de propósito para prendê-lo com um bebê e não precisar mais trabalhar no emprego de vendas online em meio período. Eu sabia que ele provavelmente estava certo sobre isso. Mas fora isso, ele a descreveu como uma pessoa completamente diferente quando ela não está perto da nossa mãe. Desde que eles passaram a morar no porão da mamãe, ela ficou cada vez mais infantil. Após o que vi em casa, acredito nele totalmente. Perguntei então se ele sugeriu terapia a ela. Ele admitiu que queria, mas não tinha dinheiro e já fazia um tempo que andava pisando em ovos perto dela e da nossa mãe. Então ele nunca falou sobre isso. Acho que isso despertou instintos de irmão que nem sabia ter, pois percebi que se tivesse uma sobrinha ou sobrinho, não poderia deixá-los morar ou serem criados pela minha mãe. Fiz a única coisa que consegui pensar. Disse a ele que, se o DNA fosse positivo, eu ofereceria emprego e treinamento na empresa que agora é minha. Ele concordou rapidamente porque não quer morar com a minha mãe mais do que o necessário. O resultado do teste de DNA chegou pelo correio rapidamente. Minha irmã ligou dizendo que eles não estavam nas cartas que ela recebeu naquele dia. Eu perguntei quem tinha pegado as cartas na caixa postal e ela respondeu que foi nossa mãe. Isso confirmou minha teoria de que ela queria forçar a saída do namorado da minha irmã. Mas como eu não confio e nunca confiei na minha mãe quando se trata do consentimento da minha irmã, eu pedi preventivamente para a clínica enviar uma cópia dos resultados do DNA para o meu endereço também. Eles chegaram pelo correio no mesmo dia. Liguei para nossa mãe e perguntei se ela já tinha os resultados do teste de DNA. A conversa a seguir é mais ou menos como eu me lembro, já que não foi gravada. Oi mãe, ouvi dizer que os testes de DNA da minha irmã não chegaram pelo correio hoje. Ah, sim, mas pode chegar em breve. Você fez o teste. Sei que chegou hoje porque paguei por correspondência prioritária. O quê? Como você ousa me acusar disso? Eu nunca faria. Tudo bem, então. Acho que vou trazer a cópia de backup que me enviaram. Mas cópia de backup? Sim, eu também recebi uma cópia no mesmo dia, já que eu paguei por ela. Minha irmã me deu permissão e tudo mais. Acho que vou ligar para ela. Então a gente se encontra. Espera, isso não faz sentido. Desliguei o telefone e chamei minha irmã na hora. Busquei minha irmã e o namorado na casa da minha mãe e dirigi até uma lanchonete local. E lá abrimos o envelope juntos. Como esperado, o resultado do teste deu positivo. O namorado da minha irmã ficou tão feliz que até pediu ela em casamento e ela disse sim umas 6 vezes. Aquele meu lado um pouco vingativo estava só esperando para ver a cara da minha mãe quando ela recebesse a notícia. Mas o que aconteceu em seguida sinceramente me chocou. Quando levei minha irmã de volta para casa, as coisas dela e do namorado estavam sendo colocadas no gramado por alguns homens que a gente não conhecia. Minha irmã ficou paralisada com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Nossa mãe saiu bufando de raiva enquanto segurava o resultado do teste de DNA que dizia nunca ter chegado e começou a atacar minha irmã verbalmente. Como você pode ter um filho com ele, Hazel Slew? Eu pensei que namorar ele era só uma fase idiota, mas agora você vai ter um filho dele e casar com ele. Eu até aceitaria o filho bastardo dele por perto se você não o criasse na minha casa e se o Hazel Slew não estivesse aqui, disse apontando para o namorado da irmã. Mas mamãe, Sem desculpas, mocinha, exijo que você aborte esse bebê do seu ventre agora mesmo ou saia da minha casa imediatamente. Então ela se virou para mim estalando os dedos e disse: E você? Espero que esteja orgulhoso de si mesmo. Tentei tornar esta família normal, mas você não quis obedecer como um bom filho.
E agora todos os meus planos estão arruinados. Vocês são todos um bando de insultos raciais. Enquanto isso, minha irmã ajoelhada na grama segurava a barriga e chorava. Eu não aguento. Minha mãe então realmente agarrou o cabelo da minha irmã e estava pronta para dar um tapa nela, mas um olhar meu bastou para que ela congelasse no lugar e em seguida abaixasse o braço de forma rígida. Então ela soltou um grunhido alto e voltou furiosa para casa gritando: "Ela é seu problema agora, original pôster. É que o outro é tipo, eu não tenho mais filhos." Naquela noite, coloquei minha irmã e o namorado em um hotel, até que um amigo do meu advogado do ramo imobiliário conseguiu um apartamento para eles rapidamente. E como prometi, dei um emprego para o namorado da minha irmã. Ele é novo e basicamente está começando do zero, mas aprende rápido. Vai demorar, mas vou colocá-lo em boa posição e ele está feliz em trabalhar para mim. Minha irmã agora está fazendo terapia paga pelo seguro da minha empresa e já começou a agir de forma mais madura do que eu jamais vi. Ela parou de se referir à nossa mãe como mamãe e até começou a falar dela do jeito que eu falo. Ela veio falar comigo recentemente e disse que está se esforçando mais agora e me contou que eu estava certo sobre ela ser uma folgada mimada e que vai trabalhar duro para ser uma boa mãe e provedora para o filho dela. O terapeuta dela realmente está fazendo um ótimo trabalho. O arrependimento da minha irmã agora é extremo. Ela me confessou chorando que se arrepende profundamente de não ter pedido desculpas ao nosso pai enquanto ele ainda estava vivo. Tenho mais histórias para postar e mostrar o motivo. Percebi por quase toda a minha vida que minha irmã foi vítima do narcisismo da nossa mãe. Mas pelo jeito que ela me tratava quando crianças, fiquei ressentido e parei de ajudá-la. Mas agora que nós dois somos adultos e ela está longe da nossa mãe para sempre, eu finalmente posso ajudá-la a se tornar uma pessoa melhor. Gosto muito do meu futuro cunhado, ele já saiu comigo algumas vezes desde que começou a trabalhar para mim. Ele também fala espanhol fluentemente e isso já ajudou algumas vezes com alguns clientes. Ele é um ótimo funcionário. Minha mãe foi até minha casa durante o dia, quando ninguém estava lá, e quebrou várias janelas da frente com pedras grandes que trouxe em um balde de metal. As pedras tinham insultos escritos. Graças às câmeras que instalei, ela foi facilmente pega. No mesmo dia, entreguei as imagens à polícia. Eu nem me dei ao trabalho de pedir reembolso pelos danos que ela causou. As janelas já eram velhas mesmo, e isso só me deu uma desculpa para reformar. Mas eu fiz questão de prestar queixa e ainda consegui uma ordem de restrição. Ela não pode chegar a menos de 150 metros de mim ou da minha propriedade. Ela foi muito atacada nas redes sociais, pois uma câmera no meu carro registrou tudo o que minha mãe fez e disse ao expulsar minha irmã. E dessa vez, eu mostrei para o resto da família. E minha irmã também contou praticamente a mesma história no Facebook dela. Isso destruiu a imagem que minha mãe ainda tinha com a família dela. Então ela praticamente não fala mais com nenhum deles. Minha mãe nunca foi muito boa em planejar. Ela acreditava que se minha irmã tivesse sua própria casa, não precisaria do pai do bebê e poderia se sustentar com trabalho meio período. Mas eu praticamente destruí esse sonho. Ela não perdeu o emprego nem nada porque eu não fui tão longe. Ela ainda não vai se aposentar por mais uma década ou algo assim. Alguns parentes mesquinhos começaram a enviar avaliações falsas e negativas no Airbnb dela, e agora ela provavelmente está perdendo clientes. Ela é uma narcisista manipuladora, por isso eu nunca abaixo a guarda quando ela está envolvida. Ela sabia disso melhor antes, mas após anos sem contato e o divórcio com meu pai, acho que ela acabou esquecendo. Quando ela me deu um tapa, foi a primeira vez que me tocou desde meus 14 anos. Naquela época eu enfrentei ela e ela fez um escândalo porque nem eu nem meu pai deixávamos mais ela me bater. Ela é alguém que parece não conseguir viver sem controlar os outros. Agora basicamente ela não tem mais ninguém para mandar. Minha mãe teve o que mereceu, embora eu me pergunte se isso realmente acabou ou se ela vai tentar alguma coisa de novo. Eu tenho um informante lá dentro, por assim dizer, um primo do lado da família da minha mãe. Ela é uma das poucas parentes que ainda vem minha mãe. Na última vez que viu, recentemente, minha mãe estava muito deprimida e parecia uma sombra do que era. Mas eu realmente não sinto culpa por isso. Então estou totalmente preparado caso ela decida tentar fazer algo para se tornar tão lamentável que o resto da família comece a sentir pena dela. Com certeza eu não vou me importar com o que ela fizer, e minha irmã provavelmente também não. Minha mãe fez sua cama metafórica com lençóis sujos, agora ela pode deitar na própria sujeira. E assim termina a história do original pôster sobre sua mãe narcisista.
Foi uma jornada e o original pôster não tremeu em nenhum momento. Fantástico. Parabéns, original pôster. Original pôster, obrigado por compartilhar. Tomara que sua mãe tenha aprendido e não atrapalhe mais. E tudo o que resta dizer é que desejo a você, a sua namorada, a sua irmã, ao noivo dela e à criança que está por vir tudo de melhor no futuro. Se cuida, original pôster. Chegamos ao final do vídeo. Espero que tenha gostado das histórias de hoje. Eu gostei de lê-las para você. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e torne-se membro da nossa incrível comunidade no Discord, que só cresce. E como eu disse no começo do vídeo, todos os links relevantes estão na descrição do vídeo aqui embaixo, então não deixe de conferir. Agradeço a todos por assistirem ao vídeo, é muito importante saber que vocês gostam do conteúdo. Então mais uma vez, muito obrigado e dito tudo isso, vejo vocês no próximo vídeo.